Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Queridos, é uma alegria imensa poder estar aqui com você nesse momento de partilha da palavra, de comunhão, um momento em que nós vamos separar para compartilhar da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. E eu gostaria desde já de agradecer todos vocês que fizeram a inscrição, que confirmaram lá, deram um joia para estarmos juntos nesse período de apenas 15 dias. Serão apenas 15 dias onde nós vamos enviar para você todos os dias um devocional, um momento de meditação na Escritura. E eu quero então desde já deixar o meu muito obrigado a todos vocês. É uma alegria muito imensa poder estar nesse momento compartilhando com você que está aí do outro lado dessa tela. E qual é a função, qual é a intenção que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse estar aí nesses 15 dias? Para a gente conversar, para a gente compartilhar sobre consciência da palavra. Isso mesmo. Muitas vezes eu tenho analisado, eu tenho observado muitas pessoas, principalmente líderes dentro das igrejas, líderes dentro da minha própria igreja, da igreja onde eu estou pastor, a gente tem acompanhado e a gente vê muitas vezes as pessoas vivendo uma vida, praticando algumas coisas, algumas atitudes, falando algumas coisas sem ter consciência daquilo que estão falando. E por causa disso, eu senti o desejo no coração de ter um tempo juntamente com você para a gente fazer um devocional sobre consciência. Consciência do quê? Consciência da palavra. A pergunta que eu já gostaria de começar nesse primeiro dia com você é perguntar para você o seguinte: qual é o teu nível de consciência da palavra? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem realmente entendido a palavra de Deus a tal ponto que você venha aplicar ela na sua vida de uma forma consciente? Que você sabe o que você realmente está falando, o que você está fazendo. E isso é muito sério, é muito importante, porque existem coisas na nossa vida que nós trazemos lá de trás, da nossa criação, da nossa mentalidade que foi criada dentro de nós, nossas crenças. E quando nós chegamos para a palavra de Deus, muitas vezes nós temos medo de proferir certas coisas, temos medo de acreditar em muita coisa que a palavra está dizendo, e às vezes nós levamos uma vida totalmente contra aquilo que diz a palavra de Deus. Entendeu? Só para você entender, vamos começar. Eu quero convidar você nesse primeiro dia a gente bater um papo na seguinte coisa. Eu quero conversar com você, eu queria compartilhar com você sobre o primeiro texto que eu gostaria de conversar com você. É um texto que eu tenho estudado ele já há algum tempo e ele tem mexido muito comigo, muito mesmo, que é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis, o capítulo 1, o versículo 26. É um texto muito conhecido, você sabe decor e salteado, você conhece muito, mas eu queria compartilhar com você desse texto. Eu quero que esse tempo, hoje, esse dia, eu gostaria muito que a gente pudesse compartilhar desse texto. Eu quero ler para você na versão da minha Bíblia, diz assim, Gênesis capítulo 1, o versículo 26. Na versão da minha Bíblia diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha só, é um texto incrível, é um texto que fala sobre a minha, a sua, a nossa formação. Entenda, querido, que aqui está a nossa raiz, a raiz da nossa identidade. Sabia disso? Eu acho muito interessante isso. Aqui esse texto, esse versículo, ele fala sobre a nossa existência, sobre a nossa criação e quem nos criou, como nos criou e para que fomos criados. Agora, o que eu quero perguntar para você? Eu queria compartilhar com você o que significa a palavra consciência, ok? Vamos deixar o texto aqui e eu quero compartilhar com você o seguinte: o que significa a palavra consciência? Então eu peguei o dicionário e eu olhei para o dicionário e eu olhei o seguinte: eu peguei aqui, tem ali vários tópicos sobre consciência, mas eu peguei dois aqui para que a gente possa entender o que significa, o significado da palavra consciência. Então vem lá, o sentimento ou conhecimento
que permite o ser humano vivenciar, experimentar ou compreender os aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Então entenda, a consciência é um sentimento ou conhecimento que permite o ser humano vivenciar, experimentar, compreender alguns aspectos ou até mesmo na sua totalidade do seu mundo interior, ou seja, você precisa conhecer o seu interior, ou seja, você tem que ter consciência de você, consciência daquilo que está em você, que você é. Quem é você? O que você é? Você tem essa consciência? Entenda uma coisa, quando nós temos consciência de quem nós somos e quem somos, quando você tem essa consciência, ninguém te engana mais. Não são as palavras das pessoas que vão determinar a tua jornada. Você precisa ter consciência de quem você é. Não é a circunstância que você está vivendo nesse momento, as condições que você está agora nesse momento, que define você, que fala quem você é. Não, o que te define é quem você é no mundo absoluto, ou seja, na verdade absoluta, em Deus. Porque Deus criou você, Ele te formou, e Ele não te formou para ser uma pessoa qualquer, Ele te formou para dominar. Mas peraí, nós estamos falando de consciência, então você precisa ter consciência disso. E outra coisa da consciência, a consciência é um sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente, né, certo ou errado, em atos ou motivos individuais. Então, o que é a consciência também? Quando você tem também uma consciência de um sentido ou uma percepção que o ser humano possui de coisas moral, né? Que moralmente é certo, é errado, em atos em conjuntos e até mesmo em motivos individuais. Então existem coisas que você não faz por consciência. Você fala, não, isso aqui é imoral, não é para mim. Essa atitude não é uma atitude minha, eu não posso fazer isso. Isso não condiz com a minha vida, com o meu caráter. Então, quando você tem consciência de atos morais, você sabe o que é certo e o que é errado. Então, entenda que consciência, ela te traz um entendimento, uma compreensão do teu interior, da tua personalidade, do teu caráter, de quem você é. E aí sim, então você começa a ter consciência das atitudes e você começa a entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Não é que você pode ou não pode, é que você tomou uma consciência. Paulo diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, ou seja, ele tinha consciência daquilo que ele podia ou não podia fazer. Não é que ele não queria, não é que ele não podia, é que para ele não tem cabimento. Você está entendendo? É mais ou menos como beber. Existem pessoas que acham que é certo beber, outro fala que não tem problema nenhum beber. Eu tomei uma consciência que para a minha vida eu me abstive, eu não quero mais ter contato com bebida alcoólica. Eu tomei uma posição diante de Deus. Quando eu conheci Jesus, quando eu tive encontro com Deus, eu falei, eu não quero mais isso para mim. Por quê? Porque todas as vezes que eu trazia a experiência de quando eu tinha a bebida, o vício na minha vida, aquilo me tirava a minha consciência e eu fazia coisas que depois, quando eu estava consciente, eu não gostava. Eu achava aquilo um absurdo. Então o que aconteceu? Quando eu tive um encontro com Deus, eu tive a consciência da moral, do que era imoral, do que era moral, e eu quis então ter meu caráter moral diante de Deus, e a minha consciência, então ela me aciona, isso não é para você. Então, consciência é algo muito importante que nós precisamos ter na nossa vida, e muito mais ainda quando nós temos a consciência da palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse dia maravilhoso que Deus criou para mim, para você, para todos nós, ok? Então, vamos voltar lá no texto para a gente encerrar. Olha só, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha que coisa incrível.
incrível que esse texto está dizendo ao meu respeito, ao teu respeito. Quando eu tive consciência desse texto, eu comecei a entender muitas coisas na minha vida. E eu quero então pegar algumas palavras desse texto e eu gostaria de compartilhar com você. A primeira palavra é imagem, né? Que Deus nos criou a sua imagem. Então, o que é imagem? Bom, eu estava olhando no dicionário, imagem, tem várias ali coisas falando sobre o que é o significado de uma imagem. Mas algumas coisas que eu quero usar aqui que vai de encontro com a palavra. É a reprodução invertida de um ser ou um objeto transmitido por uma superfície refletora. Então, ou seja, a imagem, ela é algo que pode ser refletida. Quando você olha para o espelho, quando você olha na água, na superfície da água, ela reflete a imagem daquilo que está sendo colocado diante, seja um objeto, seja ali uma pessoa, né? Seja ali a reprodução de qualquer coisa quando colocado diante de uma superfície refletora. Outra coisa é o que eu achei muito interessante. Então, se a imagem ela reflete aquilo que está sendo colocado de frente, então quando a palavra de Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, o que Deus estava falando nesse momento? Que nós somos a imagem do nosso Criador. Nós somos a imagem do nosso Criador. Querido, você é a imagem de Deus. Entenda isso. Você é a imagem de Deus. Você é o reflexo de Deus. O reflexo. É claro que nós temos que entender, temos que ter a consciência. Não somos Deus. Entendeu? Não somos Deus. Mas somos a sua imagem. Ou seja, quando está sendo refletido ali num espelho, em alguma coisa, nós estamos refletindo a imagem. Então entenda que você tem que ter a consciência de que você é a imagem de Deus. Mas espera aí, vamos trocar uma ideia. Olha só, tem outra palavra aqui que eu acho muito interessante. Conforme a nossa semelhança. Ou seja, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Conforme. O que é conforme? Conforme significa o seguinte, que tem ou está com a mesma forma. Ou seja, olha aí, Deus nos fez na mesma forma que Ele. Agora, peraí, pastor, opa, não estou entendendo nada agora, peraí. Como que Ele nos fez a mesma forma que Ele? Olha, querido, há um texto em Isaías que diz que Jesus ele está desde a fundação, antes mesmo da fundação. Ele é Deus e o Verbo habitou entre nós. Então entenda que quando fomos formados, nós já fomos formados à imagem e semelhança de Deus, mas o Deus em forma humana. Tanto é que depois, lá na frente, nós vamos compartilhar isso nos nossos devocionais. Lá na frente vem Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio na forma humana. Qual que era a imagem dele? Qual que era a semelhança dele? A minha, a sua. Entendeu? Só que ele não veio ali, ele já existia. Então, como ele já existia, quando Deus nos criou, quando ele nos criou a imagem pronta. A imagem que ele já havia estabelecido para que o Filho viesse ao mundo. Pastor, o que você está falando? Olha, meu querido, Deus sabe do início e do fim. Você já assistiu aquele filme que começa no final? Daqui a pouco para e volta 3 meses depois. É mais ou menos assim. A história de Deus, você tem que entender o seguinte, ele conhece o fim. Entendeu? E eu acho legal que se você for ler o fim, tipo assim, tudo dá certo. No final vai dar certo. Até quando é errado na tua vida, tá dando certo. Porque você está indo para o lugar que Deus quer. Entenda que não é aquele negócio, aquela palavra que a pessoa fala assim, tudo vai dar certo. Mentira. Uma mentira lavada. Mentira. Tudo não vai dar certo não. Porque primeiro, se o cara que trabalha na funerária ora a Deus, ele é cristão, servo de Deus, ele ora a Deus e fala, Senhor, me abençoa, me envia cliente. O que vai ter que acontecer? Morte. Pessoas vão ter que morrer para que aquela pessoa seja abençoada. Então entenda que para uns vai ter que dar errado, para que as coisas dê certo para outros. Então entenda que na vida nem tudo dá certo. Mas mesmo quando dá errado, entenda que quando você está em Deus, o errado em Deus dá certo. Entendeu? O errado te leva para o caminho certo. Mas não vamos tirar o foco daqui. Nossa consciência. Vamos lá. Então, conforme. Conforme, o que é conforme? É que tem a mesma forma daquilo, né? Ou seja, na forma devida. Existe uma exatidão. Tá correto, né?
adequado às qualidades ou valor de algo de alguém. Olha aqui, querido. Adequado às qualidades e valores. Então entenda que Deus nos criou e nós temos ali algumas qualidades de Deus. Nós vamos ver isso mais para frente, que quando ele começa, porque o que é crer? O que é fé? Fé é crer. Crer no quê? Na palavra. Então crer na palavra é acreditar no que está escrito aqui. A palavra é a boca de Deus, é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então quando você lê a Bíblia, você está ouvindo Deus falar com você. Então eu preciso crer nisso. E entenda uma coisa, olha só, somos adequados a qualidades dele. Entenda que existe em você qualidades de Deus. Uau! Pastor, o que é isso? Isso aqui é simplesmente a palavra de Deus. Nós estamos conversando, tá? Depois, no final, eu vou deixar o meu WhatsApp. Se você quiser mandar uma pergunta, alguma coisa, a gente vai batendo papo. Será 15 dias de bate-papo, tá? 15 dias legal. Vai ser muito legal mesmo. E depois, no último dia, eu vou te dar um presente. Vou te dar um bônus aí, algo incrível para você, tá? Vou te dar um presente legal mesmo para vocês que estão conosco aí. E conforme, o que é também? É estar em concordância. Conforme, concordância, ok? Então, Deus nos fez em concordância com Ele. Isso é muito sério. Você precisa entender que você está em concordância com Deus. Você precisa dessa consciência que você foi feito em concordância com Ele. Ele concordou em fazer você a sua imagem, a sua semelhança, e depois ele depositou em você um dever, que nós vamos ver que está nesse texto. Então, semelhança, o que é semelhança? Semelhança, conformidade entre o modelo imitado, comparação entre duas coisas. Então, conformidade entre o modelo imitado. Então, nós somos conforme Deus, nós somos parecidos com Ele, nós somos como se fosse uma imitação, ou seja, algo parecido, algo retirado de uma imagem, de um ser. Então, nós somos conforme, semelhante a eles. A aparência, o aspecto, ou seja, nós temos o aspecto, a aparência. Pastor, mas ninguém nunca viu Deus. Eu me lembro de um treinamento que eu estava e a pessoa perguntou, quem aqui já viu Deus? E nesse treinamento tinha uma criança, 5, 6 anos, ela levantou a mão. E a pessoa falou assim, ué, mas você já viu Deus? E ela estava com um lápis de cor, uns negocinhos desenhando, ela falou assim, estou terminando de desenhar ele, quando eu terminar vocês vão ver. Pastor, não entendi. Deus está aqui. Na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso sentimento. Assim como eu vejo Ele, assim como eu creio nele, assim como eu imagino Ele, Ele é. Deus é para você aquilo que você imagina dele. Se Deus para você é algo que ele é limitado, ele pode isso, mas não pode aquilo, é assim que Deus vai se apresentar a você. Se para você Deus, ele não vence o câncer, Deus, você pode orar, ele não vai vencer o câncer porque você não acredita. Assim como você pensa, como você vê, como você crê, Deus se apresenta a você. Aquela criança, todo mundo nunca viu ela, na cabeça dela, ela sabia como era Deus. E ela fez lá um desenho, para ela é Deus. Então entenda que a semelhança, conformidade, a aparência, o aspecto, nós temos isso. O aspecto humano do Filho de Deus. Você é a imagem e semelhança do Criador. E Ele nos criou e depois o Filho dele teve essa forma. Ele é como eu e você, não sabemos como foi, como era a cor dele, mas ele era. Se era branco, amarelo, azul, tá entendendo? E para encerrar, domínio. Agora aqui eu gostaria muito da tua atenção. Domínio. Supremacia em dirigir, governar as ações de outros pela imposição da obediência. Ou seja, Deus, quando Ele cria o homem, Ele dá domínio para o homem. Domínio, você tem domínio. Deus estabeleceu sobre você o domínio. Ele te deu essa ordem, Ele te deu essa missão. A Bíblia diz, tenha Ele domínio. Então Ele te deu o domínio. Entenda isso.
Deus estabeleceu sobre as suas mãos domínio sobre a criação, sobre tudo que tinha sido criado. Ele estabeleceu domínio sobre você, querido. Entenda isso. Há uma ordem, há uma missão, há algo estabelecido sobre a tua vida para que você domine. E a pergunta que eu te faço é: você tem exercido essa função, esse objetivo que Deus colocou em você? Todos nós, seres humanos que somos criados por Deus, todos nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos dentro de nós o domínio, temos dentro de nós o governo, temos dentro de nós ações que vão transformar essa nação. Mas para isso acontecer, você tem que entender que tem uma palavra direcionada sobre a sua vida de domínio. Domínio significa também um reconhecimento de propriedade. Meu Deus, entendeu? Você tem o reconhecimento de propriedade, a supremacia de um indivíduo, ou seja, você tem o reconhecimento, Deus reconheceu em você e colocou em você, colocou em suas mãos o domínio. Ele fez você a imagem e semelhança dele, e ele sabia que ele precisava de alguém para dominar, para administrar, para conduzir a sua criação. Então ele coloca em mim e em você esse domínio. Então nós temos o domínio dentro de nós, embutido em nós. Então use esse domínio. Aplique esse domínio na sua vida, comece a dominar. Quando você chega num lugar, querido, quando você chega num ambiente, você tem que transformar aquele ambiente. Quando você chega no seu trabalho, você precisa transformar aquele ambiente. Aonde você estiver, aonde você chegar, você precisa entender que há uma palavra, há uma promessa, há uma missão sobre a tua vida, e você precisa dominar, administrar, conduzir com excelência, porque há um poder, uma autoridade sobre você, imposta pelo Criador. Entenda isso. E olha que interessante, ele te dá o domínio, significa também controle. Controle do que, pastor? Sobre as forças da natureza, sobre as emoções, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós já vamos encerrar aqui, mas aguenta aí. Se você veio até aqui conosco, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem controlado as suas emoções? Você é uma pessoa equilibrada? Quando vem problema, quando vem dificuldade, quando vem os anseios sobre a sua vida, como que você se comporta? Como que você se comporta diante dos problemas, diante das dificuldades? Você sabia que o problema, a dificuldade, as condições que te cercam nesse momento não definem você? Não definem, mas eu quero dizer uma coisa para você. O problema, tudo que acontece de errado, as coisas quando dão errado, as frustrações, são inevitáveis. Entenda uma coisa, você não tem como evitar algumas coisas. Existem coisas que não estão no controle das suas mãos, mas o que está no teu controle é como você vai gerir isso, como que você vai enfrentar esses problemas, os controles emocionais, ou seja, como que você controla as suas emoções. 95% das pessoas hoje, elas tomam decisão na euforia, na hora da raiva, na hora da emoção. Quando o negócio está aflorado, falam palavras, fazem atitudes, têm comportamentos que depois eles se arrependem, mas já aconteceu. Você está entendendo? E Deus nos deu esse domínio, o domínio sobre todas essas coisas. Ah, pastor, mas domínio sobre a natureza, aí o senhor pegou pesado. Olha, meu querido, se eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: domine o homem sobre todas as coisas, sobre a terra. Opa, então ele te deu o domínio a nós. Agora, o problema é o seguinte: você acredita na palavra? Você tem consciência da palavra? Porque quando eu não tenho a crença de conhecimento disso, ou seja, quando eu não tenho ali o grau de merecimento, eu acho que eu não sou merecedor disso, isso não é para mim, então você está negligenciando, negando a palavra de Deus. Então isso é consciência. Quando eu tenho consciência da palavra, eu tenho que entender que essa palavra é para mim também. Essa palavra é para você que está aí nos assistindo nesse momento. Consciência do que a palavra está dizendo. Se a palavra diz que está sobre a tua vida uma unção, uma autoridade dada por Deus para que você domine, então por que você não está dominando? Qual é o problema disso? Agora, o que eu mais gostei do domínio no dicionário diz o seguinte: direito legal.
Isso aqui é algo assim que vai para o lado jurídico, coisa ali de advogado e tal. Então pensa bem, direito legal de propriedade sobre alguma coisa. Então deixa eu dizer uma coisa para você, nesse primeiro vídeo, nesse primeiro devocional sobre consciência, você tem o domínio, o direito legal de propriedade sobre essa terra. Deus te estabeleceu como administrador dos recursos naturais dessa terra, da natureza, de tudo, das tuas emoções. Tudo que conduz esta terra, essa vida, está sobre os seus domínios também. Pastor, que coisa louca, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você, se você tiver consciência do que a palavra está dizendo, você tem o domínio, o direito legal para administrar isso, a terra, as suas emoções, a natureza, tudo. Pastor, como que a gente vai controlar a natureza? Uau! O homem faz coisas que você não tem noção, quando ele tem consciência. Entendeu? Imagine você que hoje, quando nós entramos dentro de um avião, aquele trem tão pesado, só voa, porque o homem aprendeu a controlar o vento. Quando ele criou um produto que joga de contra o vento, ele vai no vento e ele usa o ar para segurar aquele peso monstruoso no céu. Será que ele não está dominando? Tudo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, se você tiver consciência disso, você vai viver, porque isso é fé. Nós vamos falar mais para frente sobre consciência de fé, mas hoje nós estamos falando sobre a consciência da criação. Então, a palavra que eu quero dizer para você hoje é algo muito sério. Eu quero te fazer 2 perguntas e gostaria muito que você refletisse sobre essas 2 perguntas. A primeira pergunta, eu quero te perguntar o seguinte: quem é você? Quando você lê esse texto, quem é você? E a segunda pergunta é: quando se olha no espelho, quando você se olha no espelho, quem você vê? Eu quero que você reflita nisso, sobre a consciência da palavra, aquilo que Deus colocou sobre você, aquilo que Deus estabeleceu sobre você. Entenda que nós precisamos entender que Ele nos criou para dominar, administrar a sua criação. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nessa jornada. Um forte abraço, fiquem com Deus e vamos juntos rumo ao lugar desejado. Até amanhã, um abraço.